Quantas repetições a gente tem que fazer para que um movimento seja gravado na nossa memória muscular? Primeiro, vamos dividir entre 3 etapas do aprendizado, tá? Primeiro é aprender o movimento. Segundo seria gravar o movimento. E o terceiro seria dominar o movimento. Eu posso aprender o movimento imediatamente. Basta que eu tenha as qualidades físicas para isso. Então, por exemplo, se eu tiver força, flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora, propriocepção, se eu tiver essas qualidades motoras, eu consigo aprender um movimento simples como um tapa, né, no lado para defender um soco, por exemplo. Mas um movimento mais complexo, como, sei lá, um salto mortal para trás, eu vou precisar de qualidades físicas num nível muito mais alto, né, de explosão muscular, de flexibilidade, de equilíbrio, né, de autodomínio ali. E provavelmente vou ter que fazer educativos até poder chegar ao ponto de conseguir dar um salto mortal. Então depende um pouco, né? Basta que você tenha as qualidades necessárias, tá? Mas depende muito de um movimento para outro o tempo que você vai levar para aprender, ou seja, para conseguir fazer uma vez. Agora, o que seria gravar um movimento? Gravar é o que a gente quer quando a gente quer que o movimento ele seja natural para a gente e que a gente possa usar numa situação de emergência que vai precisar, que você não tem tempo de pensar nos detalhes do movimento. Por exemplo, num esporte, né? Você tem que conseguir quicar a bola do basquete ali e arremessar no meio de um monte de gente jogando, tentando defender e tal. Né? Numa luta, você tem que conseguir defender, atacar, né? Enquanto tá ocupado ali, né? Com o seu posicionamento, o posicionamento do adversário, né? O tempo do ataque dele, a estratégia. Né? Você quer que os movimentos eles já estejam gravados para que você não tenha que ocupar espaço mental com isso. Tá? E o que é essa gravação? A gente chama de memória muscular, no termo mais popular, mas na verdade o termo científico seria a gravação de um engrama motor. É como se fosse um conjunto de disparo neuronal, né? Ou seja, um grupinho ali, que fica no nosso cerebelo, que é a principal região do cérebro responsável por esse tipo de gravação de movimento. Os estudos, em geral, eles variam de 3.000 repetições até 45.000 repetições, né, os maiores. Mas a maioria deles chega perto do número 5.000. Tá? Então seria 5.000 repetições para você ter uma gravação básica no cerebelo, ou seja, você ter um engrama motor ali, considerar que está gravado o movimento. Tá? E dominar seria o quê? O dominar, ele depende, né, não tanto só da repetição, mas do grau de exposição que você colocou aquele movimento em situações aleatórias. Então, por exemplo, o mesmo tapa, né, para defender um soco, por exemplo. Uma coisa é eu aprender o tapa e fazer e repetir o tapa várias vezes. Outra coisa é o oponente me socar e eu ter o tempo de reação necessário, fazer a contração correta da musculatura, posicionar o meu corpo para que aquele tapa realmente defenda o ataque do adversário. Tá? E se eu estiver numa posição um pouco diferente, eu preciso adaptar aquilo também. E se o oponente é mais alto, se o oponente é mais baixo, então eu vou ter que aprender a pegar aquele movimento e para dominar ele eu tenho que me expor a várias situações diferentes, com pesos diferentes, tamanhos de braços diferentes, né, posicionamentos diferentes e por aí vai. Tá? Então, dominar ele depende mais da questão da quantidade de exposição, né, das diferentes exposições que você tem a um movimento, a uma situação específica, do que o número de repetições. Se você puder repetir muitas vezes, né, as 5.000 vezes, por exemplo, já na situação mais próxima possível que você vai estar usando, aí vai ser uma gravação bem eficiente. Eu quero ir um pouquinho além, eu já respondi a pergunta inicial, né, das 5.000 repetições, mas eu queria ir um pouquinho além nessa questão de repetição, porque a qualidade da repetição às vezes conta mais do que o número. Né? Não adianta você, por exemplo, fazer as 5.000 repetições com a cabeça no mundo da lua, né? De qualquer maneira, achando que só o número ali vai te dar o que você precisa. Tá? Então tem alguns elementos que tornam uma repetição
muito mais valiosa do que uma repetição mecânica automática. O primeiro fator é a concentração, ou seja, você está totalmente presente, focado na melhor execução possível daquele movimento. É como se você quisesse o tempo todo estar chegando mais e mais perto da perfeição, tá? Então essa concentração de tentar deixar o movimento perfeito ajuda muito. Próxima questão é o entendimento, ou seja, se você entende de fato para que o movimento serve, principalmente de maneira experimental, né? Por exemplo, um soco. Se você deu um soco num saco de pancada, o seu corpo entende que ele precisa de certa tensão para resistir àquele impacto, né? A tensão no punho, a velocidade que você tem que ter de explosão para gerar um bom impacto, né? Se você tem esse entendimento real do que o movimento propõe, do que você está fazendo ali, isso também vai fazer as repetições serem muito mais valiosas do que se você estiver simplesmente esticando o braço. Ah, alguém ensinou que o soco é isso, é você esticar o braço. Você simplesmente vai estica o braço com a mão fechada de forma displicente, achando que aquilo é um soco realmente potente, né? Tem um potencial de gerar um nocaute, por exemplo, né? Pode ser um pouco de ilusão. Então é importante ter essa experiência para ter o entendimento do que você tem do que seu corpo precisa acionar para gerar realmente um soco eficiente. Próximo ponto é a emoção. Então, alguns movimentos eles exigem certo grau de emoção. O que eu quero dizer com isso? Existem movimentos que eles precisam de mais leveza, agilidade, né, esperteza. Outros precisam de mais agressividade, né? Outros precisam de mais percepção. Então, a gente não está indo exatamente nas emoções básicas, né? Seria tipo raiva, medo, alegria, etc. Mas são os infinitos espectros de emoções do ser humano que podem ajudar a acionar a intenção que está por trás daquele movimento de uma forma mais eficiente. Então, se você conseguir se conectar com a emoção que aquele movimento propõe, a repetição também vai ter mais qualidade. Próximo ponto, memória. Então, se você tem uma memória que vai fazer com que o seu foco seja mais intenso, isso ajuda muito. Por exemplo, a defesa lá, o tapa, né? Digamos que fazendo um sparring, eu fui fazer a defesa do tapa e mesmo assim o soco entrou. Blaf. A memória desagradável desse evento vai fazer com que o meu foco em tentar não só estar concentrado na execução do movimento daquele treino, mas em fazer ele de forma que ele vai funcionar e que eu não tenha que passar de novo por essa sensação desagradável de falha, de ter falhado, né? Essa memória vai fortalecer também cada repetição que a gente fizer, porque a gente vai estar se esforçando para fazer ela o mais eficiente possível, né? Baseado na falha que a gente teve. Né? Não vai ter a ilusão de que essa é só eu sair repetindo e vai funcionar sempre. E o último ponto são os aprendizados. É um pouco diferente da questão da concentração, porque o aprendizado ele é uma atenção, está mais relacionado a uma observação, a uma autoobservação e uma observação da situação possível, né? Que aquele movimento vai ser aplicado, do que só se concentrar no movimento em si. Então, a ideia é o quê? Cada movimento, dentro das artes marciais, por exemplo, tiveram muitos anos de estudo, de testes, né, e de reflexões em cima daqueles movimentos. Então, quando você repete, se observando, tentando entender realmente o que aquele movimento tá passando, você começa a desbloquear automaticamente certos aprendizados. Então, esse foco no aprendizado, no que aquele movimento está ensinando, e qual é realmente o ângulo que ele tem que ser feito, qual é o tipo de contração, qual é o posicionamento correto para que aquilo funcione dentro do que é proposto, faz com que a repetição tenha muito mais valor também. Então, resumindo, né, para fechar, nosso corpo faz aquilo que ele está acostumado a fazer. Então, quando você precisa que o movimento esteja gravado e que ele funcione, o seu corpo vai fazer aquilo que ele confia, tá? E ele confia naquilo que ele faz. Você repetir, gravar o movimento, mas repetir com qualidade, repetir com interesse de que ele seja bem gravado, vai fazer com que
ele seja realmente uma ferramenta que esteja no seu arsenal.